Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero cumprimentar a todos que participam na forma regimental da audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Eu sou o deputado Márcio Pacheco, presido a comissão. Quero dirigir fora do microfone, o Santo e os demais amigos cegos ou com baixa visão possam identificar no local na mesa. Sejam bem-vindos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da honra de presidir essa comissão, que tem como o seu tema de hoje, legado paralímpico para o Estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, e suas responsabilidades, resultados e inclusão social. Dizer que, por motivos de transmissão de uma comissão parlamentar de inquérito, nós não estamos ao vivo pela TV Alerj, mas toda ela será transmitida na íntegra, às 9h da noite. Então, para os que vão acompanhar nas redes sociais e os membros presentes podem nos ajudar a divulgar. Essa audiência será transmitida. Já quero ressaltar aqui que o objetivo dessa audiência pública se dá, primeiro, porque esta comissão tem responsabilidade no intuito de promover o encontro do parlamento com os poderes executivos, justamente para entender, na área em que nós defendemos, que é a causa da pessoa com deficiência, nessa casa, a quantas anda a participação do poder público no legado pós-olímpico e paralímpico. Portanto, o que fez e como ficou a cidade do Rio de Janeiro, mas também o Estado, nesse que foi o maior evento, os dois maiores eventos da história do Brasil, além da Copa do Mundo. Mas é preciso um pequeno e breve relato, dar um pouco da nossa experiência. Eu presido a Comissão da Pessoa com Deficiência no meu segundo mandato, o Paulo, o Sandro, o Geraldo, aqui na Assembleia Legislativa. Mas fui presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal também por 2 mandatos. Então, somam-se aí 4 mandatos presidindo a Comissão da Pessoa com Deficiência, o que me possibilitou aprender muito. Eu acho que esse, Geraldo, foi talvez o meu maior legado, aprendizado na área da pessoa com deficiência, desde o meu primeiro mandato de vereador em 2004. Então, pude acompanhar também um outro evento grande paralímpico, que foi o Parapan-Americano. E uma tragédia assolou o Parapan-Americano. Às vésperas do seu término, um jogador paralímpico de tênis de mesa morreu sem atendimento médico, ou sem o devido atendimento médico. Enquanto os atletas do Pan-Americano tinham cobertura plena da saúde, uma saúde privada dada ao Pan-Americano, fora retirada todo o patrocínio patrocínio de saúde dos atletas paralímpicos, do Parapan-Americano. O que ocasionou que aquele cidadão fosse atendido na rede pública e ficou mais de 5 horas sem atendimento, vindo a óbito. E ali nós começamos uma grande discussão, que, em primeiríssimo lugar, era o tratamento desigual. Aqui não estou discutindo se deveria ou não ter o atendimento médico privado nos 2 eventos. O que eu discuto é por que em um deles sim e no outro não. Se a saúde pública estava apta a atender, à época, os atletas, não precisava ter a Unimed atendendo os atletas. E aí tem um episódio, Flávio, o nosso querido grande atleta Flávio Canto, teve uma contusão, atendido de helicóptero. E o nosso atleta argentino foi atendido numa ambulância da rede pública. E, repito, eu estive no local da morte dele, do óbito dele. Então, apenas para salientar que, à época, nós estamos tratando aí de um período onde... E aí muitas coisas aconteceram, falaram-se, por exemplo, que nenhuma empresa queria linkar o seu nome às causas da pessoa com deficiência. É óbvio que isso mudou muito. Temos aí os nossos super atletas, o Sandro defende, vou falar um pouco do Sandro Laina
da Federação Esportista para Cegos, e tantos outros superatletas paralímpicos que representam enormemente o Brasil. Mas é importante dizer que, naquela época, houve um tratamento muito desigual e que ocasionou, seria cômico se não fosse trágico, uma tragédia no último dia do Parapan-Americano. Então, o porquê dessa audiência? Primeiro, reconhecer, doutor Paulo, a diferença desses dois eventos. E eu queria entender um pouquinho, essa audiência pública tem esse objetivo, porque nós convidamos várias autoridades. E hoje, o que essa comissão quer saber é qual é o legado que a cidade do Rio de Janeiro, as secretarias, os responsáveis pelo legado olímpico e paralímpico, o que deixaram para a cidade e o que deixam para o estado do Rio de Janeiro. E aonde nós teremos que cobrar. Por que digo isso? Porque, ao final do Pan-Americano, nós instalamos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a causa da morte daquele atleta. E descobrimos descasos atrozes na área do Pan-Americano, o que, obviamente, é muito diferente do que nós observamos. Eu tive a grata alegria de participar da Paralimpíada, no sentido de ser um mero ouvinte. Eu fui lá como um cidadão, não fiz uso nem das credenciais, nem tampouco daquilo que ninguém sabia que eu era parlamentar, deputado, nem sequer presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Me inscrevi para ir aos Jogos, comprei minhas entradas e participei como um cidadão e brilhantemente pude ver o maior espetáculo que um cidadão pode ver, que é, de fato, ver um paratleta em atuação, um atleta com deficiência atuando, de alto rendimento. Então, eu já tinha assistido o Parapan-Americano, mas realmente é surpreendente ver o Brasil cada vez mais se colocando na alta envergadura do atleta do paradesporto, e, infelizmente, ainda sendo tratado à margem dos atletas olímpicos. Então, depois desse meu relato, eu queria apresentar os presentes, que é à minha esquerda, doutor Geraldo Nogueira, meu amigo, subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência. Muita honra tê-lo aqui, Geraldo. Primeiro, pela sua atuação não só na OAB, histórica na OAB, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem, mas por hoje executar um papel tão importante. Muito obrigado pela sua presença. Sandro Laina, da Federação, presidente da Federação Esportista para Cegos, muito obrigado. Juliana Belo, Secretaria Municipal da Saúde. Vamos falar muito com você, viu, Juliana? Aqui apresentar à minha direita Paulo Márcio Dias Melo, que é da Governança do Legado Olímpico. Lúcia Zaqueu, conselheira do CEPD. Tânia Loyola, subsecretaria da Pessoa com Deficiência de São Gonçalo. Muito obrigado. Subsecretária, na verdade. Muito obrigado. Mais alguém que não ok. Então, eu queria então começar passando a palavra para o Paulo, por favor. Alguém pode passar o microfone de forma a nos passar um pouco do histórico da participação de vocês. Presidente, bom dia a todos, né? Tenho certeza que alguns aqui ainda não me conhecem pessoalmente, outros a gente já teve o prazer de conviver. Deputado, eu agradeço aqui o convite por vir, quero dizer a Vossa Excelência que para mim é um prazer estar aqui falando desse assunto, né? E eu, como responsável hoje por 4 arenas do legado olímpico, eu acho que a gente precisa realmente aprofundar o debate, o assunto, e cada vez mais aperfeiçoar a utilização do legado em prol dos portadores de algum tipo de deficiência. Eu, na realidade, eu queria, antes de fazer um comentário sobre o assunto, eu não sei se os senhores tiveram o conhecimento, e eu tenho tido muita dificuldade, uma das minhas maiores dificuldades do legado, é transmitir para a população o que era, né, o legado olímpico, o que passou a ser o legado olímpico após a GLO. E aí, deputado, eu tenho muito orgulho de dizer para Vossa Excelência que hoje o legado olímpico é uma realidade, que hoje nós brasileiros podemos nos orgulhar de termos um legado olímpico num curto espaço de tempo, talvez um espaço de tempo mais curto que já existiu em todas as Olimpíadas no mundo. Ele hoje está funcionando. Eu tenho dificuldade, por exemplo, nos finais de semana, de ter eventos, tamanho o calendário e o agendamento que a gente tem de eventos que ocorrem todos os finais de semana
dentro do Parque Olímpico e também em Deodoro, onde eu sou responsável por 5 instalações e que hoje se encontram através de um termo de cooperação sob a administração do Exército, mas que não foge à jurisdição da AGLO. Então, é preciso, antes, a gente fazer aqui essa observação, né? Nós assumimos no dia 30 de março do ano passado, então, um pouco mais de um ano aí, a gente já tem um calendário bem consistente. E só para fazer um parâmetro, eu sempre digo isso, citando a última sede das Olimpíadas, que foi Londres, que demorou 2 anos para entregar à população o legado olímpico. Então, nós lá hoje no legado olímpico temos diversos eventos de alto rendimento e temos muitos eventos também, senhor presidente, de inclusão social. Esses eventos de inclusão social foram feitas parcerias, já funcionam dentro do Parque Olímpico. Nós temos um projeto que é o Esporte e Cidadania para Todos, do Ministério do Esporte, que atende a mais de 400 crianças, inclusive portadoras também de necessidades especiais. Nós temos o Flávio Canto, que levou para lá para dentro do Parque Olímpico, o Instituto Reação, e também atende crianças portadoras de necessidades especiais. Nós temos o nosso Anderson Águia, campeão mundial de vôlei, que hoje levou para lá crianças, principalmente da Rocinha, da onde ele veio, numa quadra que eu construí sem necessidade de qualquer investimento público, apenas com as contrapartidas que eu obti de locação das nossas arenas, e que hoje é uma realidade que se agrega ao legado olímpico. Essa quadra de areia não existia, e hoje eu posso receber diversos esportes de modalidade de areia dentro do Parque Olímpico. Nós temos o Rio Open, que hoje tem um projeto social também com 50 crianças dentro do Parque Olímpico, que está atendendo, e agora entra essa semana, já entrou o Minotauro e o Minotouro, com uma escola de boxe, de MMA, enfim, dessas modalidades que também atendem a crianças portadoras de deficiência também dentro do Parque Olímpico. Eu acho que o assunto é muito interessante, mas um pouco mais complexo. E te digo por quê, presidente, que eu acho que é complexo. A gente está sempre buscando fazer eventos paralímpicos, mas a dificuldade, talvez, por se existir hoje um comitê paralímpico de ponta em São Paulo, com um centro de treinamento de excelência, isso talvez, e geograficamente o Brasil ser um país continental, é difícil de você conseguir agregar não só a situação paralímpica, mas a situação também dos outros esportes aqui dentro do Parque Olímpico da Barra, num curto espaço de tempo. Porque já existem, como existe, por exemplo, saltos ornamentais em Brasília, existe o judô em Teixeira de Freitas, que são esportes olímpicos e que a gente não consegue, num curto espaço de tempo, trazer eles para dentro do Parque Olímpico ou, eventualmente, para Deodoro. Mas a gente sempre busca, pelo menos, que as competições elas sejam realizadas. Falando do esporte paralímpico, eu acho, sinceramente, como presidente da AGLO, que nós temos muito pouco eventos. E eu volto a dizer, estou à disposição que a gente acelere este processo e busque alternativas para ocupar com esportes paralímpicos também o legado olímpico. Nós tivemos, por exemplo, dentro do Parque Olímpico, o futebol de cadeira de roda para portadores de deficiências visuais, nós já tivemos isso lá. Nós tivemos basquete de cadeira de roda, nós tivemos agora o Campeonato Mundial de Paraciclismo, aconteceu dentro do nosso velódromo, né? Vários recordes foram batidos, inclusive fomos elogiados, o Brasil foi elogiado pela forma com quem vem cuidando da pista. Os senhores sabem que é polêmica a situação lá do nosso velódromo, porque precisa ficar com ar-condicionado ligado em virtude da pista siberiana, então essa complexidade, ela traz uma atenção toda especial para o velódromo, mas nós tivemos agora um campeonato mundial e o presidente da UCI, né, ele elogiou o Brasil, elogiou a pista, já se prontificou a trazer novamente outros eventos deste porte para dentro do nosso Parque Olímpico, e aí a gente vem, obviamente, avançando. Nós tivemos também campeonato, presidente, de tênis, né, de cadeira de rodas, já existiu, já aconteceu dentro do Parque Olímpico, e nós tivemos a feira PCD, que me parece que acho que Vossa Excelência teve comigo lá, nessa feira, que foi uma feira muito bacana, que aconteceu no mês de dezembro do ano passado, dentro do Parque Olímpico, mas eu ainda acho que a gente precisa ampliar isso, presidente. Eu sinceramente acho que a gente precisa encontrar uma solução de cada vez mais ampliar o esporte paralímpico, proporcionar o esporte paralímpico dentro das nossas instalações que ficaram sob responsabilidade da AGLO. Eu não vou me alongar, presidente, mas assim, estou aqui à sua disposição para ir tirando a dúvida de Vossa Excelência ou das outras pessoas que queiram
junto comigo, encontrar a solução, ou me perguntar, Paulo, como tem acontecido esse processo com as outras pessoas, para que a gente transforme também para os portadores de necessidades especiais a possibilidade de aproveitar mais o legado. Mas o que eu quero dizer, presidente, é que as minhas instalações estão à disposição sempre, né? Todo mundo que me procura, seja de esporte olímpico ou paralímpico, seja de confederações e federações que possuem um poder aquisitivo maior, como é o caso, por exemplo, de uma confederação de judô, e ao mesmo tempo atendo lá a federação de tênis, que não tem condições de e não me paga absolutamente nada para utilizar aquele espaço, né? Tudo é feito de forma absolutamente gratuita, a não ser as estruturas que a própria federação ou confederação elas levam para o momento do evento. O resto eu sempre proporciono a divulgação do esporte, seja aquele esporte que a gente já sabe que é como o judô, né? Que tem os maiores medalhistas, que são mais divulgados, sejam aqueles esportes que eu acho que a gente ainda não tem, como é o ciclismo, que a gente ainda não tem no Brasil o costume de praticar com a frequência que deveria. Então, volto a dizer, o ciclismo, por exemplo, hoje nós temos crianças que aprendem a andar de bicicleta dentro do Parque Olímpico. Se os senhores um dia quiserem lá ter a experiência de como funciona, nós temos instrutores da Federação Carioca que proporcionam esse tipo de experiência dentro do Parque Olímpico, com uma visitação guiada. Enfim, eu acho que a gente agora precisa realmente buscar e ampliar a utilização do Parque Olímpico para os portadores de deficiência. E assim como eu me coloquei até agora com os esportes olímpicos, eu me coloco extremamente à disposição para ouvir as críticas e a gente aprender com isso, porque a crítica construtiva ela é sempre bem-vinda. Eu sempre digo para todo mundo que não foi fácil esse um ano como presidente da GLO, né? As pessoas desacreditando do legado olímpico, as pessoas dizendo que aquilo seria um elefante branco, que milhões iam ser gastos e nada seria feito. E eu tenho muitos projetos, muitos eventos acontecendo. Eu, infelizmente, presidente, só tenho as notícias ruins na imprensa. Quando cai o balão no meu velódromo, são as primeiras pessoas a colocarem. Mas eu já procurei toda a imprensa e já disse a eles, divulguem o calendário olímpico, vamos trazer a população para o Parque Olímpico, porque eu tenho evento, eu tenho coisas acontecendo e eu estou encontrando a dificuldade de levar, e eu acho que a audiência pública é um caminho especial para isso, levar as pessoas para aproveitarem o Parque Olímpico, aquilo que a gente, ao longo de um ano, precisa se orgulhar de ter feito, diferente do que muitos países fizeram, porque demoraram muito mais do que um ano para entregar à população o legado olímpico. Então, presidente, estou à sua disposição aqui para nós conversarmos mais sobre o assunto e aberto aí aos questionamentos dos senhores. Muito obrigado, Paulo. Eu faço aqui um registro, porque é importante dizer, desde o início, nós acompanhamos algumas reuniões ainda no advento, o que antecedia a Olimpíada e a Paralimpíada, e percebemos ali um nível bem interessante de organização e de preocupação com a questão do legado. Obviamente, na transição de um governo para o outro, houve uma preocupação muito grande de que acontecesse com o Rio de Janeiro o que aconteceu com muitos países. O ideal ainda não acontece, a gente ainda tem registros de questões que precisam avançar. Agora, eu só queria, antes de agradecer muito a sua fala, e já dizer que nós vamos usar e abusar aqui da possibilidade de estabelecer um calendário e de incentivar as federações, não só as federações, está aí o Sandro vai dar uma palavra sobre isso, mas incentivar as arenas para o advento do paradesporto de uma forma mais efetiva. Mas o que eu queria saber especificamente é quais as arenas quais são os equipamentos que estão sob a sua responsabilidade e quais são os que estão sob a responsabilidade exclusiva da prefeitura. Ou se há uma diferença disso, ou tudo está com vocês, a prefeitura tem responsabilidade por outros equipamentos. Qual é a diferença, por favor? Não, a diferença é a seguinte: eu cuido, está sob jurisdição da União, e aí a GLO como autarquia federal. Aqui no Parque Olímpico, a Arena Carioca 1, a Arena Carioca 2, o velódromo e o tênis. A Arena Carioca 3 é de responsabilidade exclusiva da Prefeitura, bem como o Boulevard Olímpico, que é aquela entrada que o portão abre e que agora, recentemente, o prefeito tornou possível que a população frequente o parque em determinado horário do dia, né? E lá em Deodoro, eu sou responsável por 5 arenas, que é o pentátulo moderno, o hóquei sobre grama, o tiro, a Arena Venceslau, e falta uma, que eu agora me esqueci, mas eu vou me lembrar.
Então, 5 arenas são minha responsabilidade, que o Exército administra. E dentro do Parque Olímpico são essas 4 arenas, à exceção apenas da Arena 3. Foi uma decisão... Deputado, foi uma decisão política na ocasião. Ok. Não é objeto só dessa audiência pública, porque a questão é o legado paralímpico, mas eu queria conversar um pouco com o Geraldo agora e com os demais sobre a questão, porque existem 3, eu vou inverter, eu vou pedir uma palavra do Sandro, por favor, depois eu vou fazer minhas colocações, da Federação Esportiva para Cegos. Por favor, alguém dirige o microfone aqui para o Sandro. Por favor, queria a sua colaboração, por gentileza. Bom, bom dia a todos. Não sei se tem os céus aqui, fora do microfone. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Sandro Laina Soares. Eu sou um pouco verborrágico, acho que falo um pouquinho demais, então se eu estiver me excedendo, por favor, dá uma puxadinha de orelha. Bom, só fazer um histórico bem rápido. Eu fui atleta paralímpico, né? Competi em Atenas, em Pequim, no futebol de 5, fui bicampeão paralímpico. Logo depois, em 2010, logo depois do Mundial, que também vencemos em Hereford, eu abandonei as quadras, ainda com 29 anos, para assumir um desafio que para mim foi extremamente importante. Um desafio que me fez crescer muito e que mudou de forma muito substancial a minha visão sobre a gestão do esporte, em especial a gestão do esporte paralímpico no Brasil. Eu assumi a Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais, um movimento que estava bastante deteriorado naquele momento, por conta da falência de uma outra confederação que conduzia o esporte para cegos no Brasil, após um evento um pouco equivocado em 2007, lá nos Jogos Mundiais para Cegos. Assumimos a confederação sem credibilidade, sem nome, sem história, né? A confederação tinha sido criada 2 anos antes e com muita batalha, com muita luta, com muito apoio, inclusive, conseguimos retomar, né? Reconduzir o esporte para cegos no Brasil para o patamar que vinha antes, né? Mantivemos os títulos do futebol de 5, conquistamos patamares inimagináveis no goalball, por exemplo, o goalball, que é um esporte específico para cegos. Quando a gente assumiu em 2011, em janeiro de 2011, nós éramos o 23º no feminino e o 25º no masculino, no ranking mundial. Quando entregamos em março do ano passado, estávamos em primeiro nas 2 categorias. Fomos campeões mundiais em 2014 no masculino, 5º no feminino. Fomos medalha de prata no masculino em Londres, fomos medalha de bronze no masculino no Rio, ficamos em 4º no feminino no Rio, ficamos em 6º no feminino em Londres. E o judô, que continuou ganhando as medalhas. Ano passado, né, ano retrasado, conquistamos 4 medalhas de prata. Enfim, então acho que foi um momento de muito aprendizado, de muito, né, muito enriquecedor para mim. Dito isso, eu queria poder falar um pouquinho especificamente de Paralimpíada e legado e toda essa história que nos conduziu até aqui. Em 2009, ainda atleta, me convidaram para participar do painel paralímpico. Eu lembro até hoje, o painel 11, painel paralímpico da candidatura dos Jogos Paralímpicos. E, para mim, era um grande sonho. Um grande sonho poder participar da candidatura e um grande sonho poder jogar nos Jogos do Rio 2016. Jogar, infelizmente, não foi possível, tivemos que jogar fora de quadra, mas participamos da candidatura e, graças a Deus, tivemos êxito. E eu digo graças a Deus porque muitas pessoas, né, depois de tudo vencido, chegando mais perto dos Jogos, muitas pessoas tinham uma certa vergonha, talvez, até, de ter brigado pelos Jogos. E eu sempre disse que a gente não tinha que ter vergonha por ter recebido os Jogos. A gente tem que ter vergonha por outras coisas, não por aquilo ali. Afinal, era um grande orgulho. E os atletas que lá estariam defendendo, sejam eles olímpicos ou paralímpicos,
eventualmente não tinham culpa por qualquer outro erro cometido por aqueles que geriam, que estavam conduzindo todo o processo. Conquistamos jogos, tivemos, né, por trás das cortinas, né, atuando, eu especificamente no esporte paralímpico, no esporte para cegos, e aí fizemos, na minha opinião, um grande evento. Eu estive como atleta em 2 jogos, 2004 e 2008, estive como dirigente em 2012, e aqui no Rio também como dirigente. Digo com muita tranquilidade que não ficamos a dever a ninguém, a nenhum dos outros jogos, muito pelo contrário, acho que tivemos pontos positivos importantíssimos em relação a todos eles, em relação a Pequim, Atenas e Londres. Claro, né, tivemos erros, como todos os jogos têm, mas eu acho que o saldo positivo foi muito maior, e eu acho que isso é que é o mais importante. Falando muito diretamente de legado, eu acho que o nosso grande problema, o Dr. Paulo falou ali, do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, que é maravilhoso, grandioso, imenso. Eu acho que o grande, né, a gente, né, no meio paralímpico, a gente fala muito sobre isso, né, que o grande legado paralímpico acabou não estando na cidade do Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, que é o centro de treinamento. E não é somente por ter um centro de treinamento em São Paulo, porque centro de treinamento a gente pode fazer centros de referência no Rio, a gente pode fazer em outras situações. A questão é que todo o investimento paralímpico acabou se direcionando para São Paulo. Então, a gente não tem um centro e a gente não tem meios de desenvolver o esporte paralímpico no Rio de Janeiro, e até, digo, né, até por conversas com outras pessoas nos outros estados, porque o CT acabou centralizando todo o desenvolvimento do esporte paralímpico no Rio de Janeiro, no Brasil. Isso é bom? Eu acho que não. Eu acho que não, porque né, até semana retrasada eu estava num debate, eu disse que daqui a uns 5 a 10 anos a gente vai perceber o quanto isso vai fazer mal para o Brasil paralímpico, que a gente vai ter um estado, o estado de São Paulo, extremamente mais bem desenvolvido, com o esporte paralímpico, que lá já era muito forte, muito, muito, muito mais forte ainda que todo o resto do Brasil. Tanto pelo CT, pela estrutura maravilhosa, quanto pelos profissionais, afinal, com os recursos que o CPB tem, eles acabaram concentrando os principais profissionais do esporte paralímpico em São Paulo, e, obviamente, com tudo isso à mão, eles conseguem gerar projetos que realmente vão criar esse grande desnível. Por exemplo, o projeto de formação paralímpica, onde eles assinaram convênios com prefeituras, tanto da cidade de São Paulo e de cidades próximas, para formar, né, oportunizar o esporte paralímpico para crianças da rede municipal e da rede estadual, né, crianças de 7 a 17 anos, de 10 a 17 anos. Essas crianças serão os futuros campeões daqui a 5, daqui a 10 anos. Por quê? Porque eles estão lá na melhor estrutura paralímpica do Brasil, com os melhores profissionais do Brasil, ou quase todos os melhores, e com muito recurso, seja né, de algum investimento que é feito pela Prefeitura e pelo Estado, né, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência, lá, da doutora Alina Mara, seja com o próprio recurso do CPB, e que, na época, eu tive lá, eu era do Conselho Deliberativo do CPB, e fui eu quem apoiei o aporte, né, separação na época, em 2014, se eu não me engano, de 30 milhões anuais para cuidar do CT. 30 milhões anuais é muito dinheiro, Muito provavelmente aqui o meu amigo Geraldo talvez não tenha isso lá na secretaria dele. Você tem isso, né? Pois é, do CPB só para o CT eram 30 milhões em 2014. Não sei, talvez
até 2016 eram 30 milhões, que era o que estava aportado. Em 2017 eu já não sei, que eu já não estava mais lá. Então, essa diferença é muito grande. E a gente precisa, enquanto pessoa com deficiência, no meu caso, no caso do Geraldo, enquanto pessoas que, né, querem buscar caminhos para um legado paralímpico no Rio de Janeiro, a gente precisa achar formas de contornar essas dificuldades. A gente sabe que o Rio passa hoje por um problema financeiro grave, mas que a gente pode, com parcerias, com união, com articulação, achar soluções. E eu acho que é nesse contexto que eu queria poder contribuir aqui. A gente, enquanto Federação de Esporte para Cegos do Estado do Rio de Janeiro, que eu assumi em 2017, logo depois que terminou meu mandato, me pediram para dar uma força. A federação estava completamente abandonada, para você ter ideia, a gente detectou que a gente não entrega aquela declaraçãozinha de imposto de renda de pessoa jurídica desde 2013, ou seja, então estamos com pepinos imensos aí para descascar, mas a gente vai tocar, né? Como semana passada me disseram: Sandro, você é o reconstrutor, você reconstruiu o movimento nacional, agora vem aqui para o Rio para tentar reconstruir aqui. E aí é isso que a gente quer achar soluções para voltar a crescer. O Rio de Janeiro sempre foi a vanguarda do esporte paralímpico no Brasil, sempre foi, desde sempre, isso em todas as deficiências, e eu acho que a gente tem todas as possibilidades de voltar a ser essa vanguarda. Agora a gente precisa, obviamente, de achar soluções para alguns dos nossos problemas que são antigos. Por exemplo, o nosso interior, o interior do estado do Rio de Janeiro, não tem oportunidade de prática de esporte para pessoa com deficiência. Não tem associações fortes. Em São Paulo tem. E eu não estou querendo que São Paulo perca, não estou querendo que o CPB deixe de fazer os investimentos que está fazendo lá. Eu nunca vou pedir que um serviço bom que está sendo oferecido para pessoas com deficiência deixe de ser feito porque o meu grupo, o meu estado, porque eu não tenho. O que eu quero é ter também. Então, é esse o nosso mote, o nosso caminho, o nosso objetivo. Obrigado, Sandro. Obrigado pela tua participação e acho que a gente precisa criar mais diálogos ainda mais para fortalecer ainda mais a participação das federações, da confederação aqui no Rio de Janeiro. Esse dado do investimento em São Paulo é um dado que precisa ser debatido mesmo com mais afinco, né? O Rio de Janeiro realiza e tem equipamentos, como disse o Paulo, equipamentos de alta envergadura, de alta potencialidade para poder não só praticar o esporte de alto rendimento, mas também preparar, buscar nas escolas, porque o atleta paralímpico nasce na escola também. E isso eu quero conversar um pouco com o Geraldo sobre isso, porque nós temos um déficit hoje grave, eu não sei se o Geraldo pode me ajudar nisso, na questão da atuação das vilas olímpicas. Muitas atividades na área da pessoa com deficiência pararam. Mães e pais que hoje reclamam assiduamente de que não pararam de fazer o contraturno, um trabalho importante na área do esporte, que é o esporte de inclusão, que dá não só a socialização e inclui a criança e o jovem com deficiência, mas pode ali ter um atleta de alto rendimento. É ali que se faz vai se detectar um Sandro, que joga, pode ser um bom jogador de futebol, pode ser atuando em outras áreas, e a gente sabe que é ali. Então, eu queria que o Geraldo falasse um pouco. Eu convidei a Patrícia, mas ela não veio, não justificou para falar do legado. Eu não sei se o Geraldo pode me ajudar nesses dados. Eu queria saber, Geraldo, um pouco da parte da prefeitura no legado olímpico, mas também a gente começar a falar um pouquinho de como é que está a realidade das vilas, enfim, eu acho que isso também é legado para a cidade do Rio, por favor. Geraldo Nogueira. Ok, muito bom dia a todos. Eu aproveito também para dar um bom dia fora do microfone. E, continuando, eu gostaria de cumprimentar o deputado Márcio Pacheco, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os colegas aqui que participam dessa audiência pública, importante audiência pública. Queria também falar da importância do mandato do deputado, né, para a causa da pessoa com deficiência,
tem sido, como o deputado colocou, que a causa para ele é importante, né? Ele já atua mais nessa causa. Eu, que sou um militante já há 28 anos, um ativista dessa causa há 28 anos, eu posso atestar, né, a atuação do deputado e ele como legislador, como tem sido importante, como isso teve um efeito, né, na causa das pessoas com deficiência. E lembrando disso, eu me lembro aqui também que a situação, né, e as pessoas com deficiência transitam pela história da humanidade desde o início dos tempos, né? E para provar isso, eu posso aqui citar alguns exemplos de alguns povos, né? Eu poderia começar falando por Adão, que foi o primeiro habitante da Terra, e ao perder uma de suas costelas, já se tornou o primeiro habitante, o primeiro pessoa com deficiência da história, né? Isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. E engraçado que Adão também tem a primeira conquista por direito, né, porque ele recebe o paraíso gratuitamente, mas a primeira conquista por direito, né, que foi com mérito dele, ele perde a costela, né, para ter o direito de ter a mulher por companhia, né? Então, a primeira conquista por direito foi como pessoa com deficiência. Então, é uma história antiga, né? Boa. E se você for passando pelos povos, por exemplo, os hebreus, né, que tem uma figura emblemática que é Moisés. Moisés recebeu a grande missão de Deus, que era levar o povo hebreu, né, do Egito para a terra prometida, né? E Moisés tinha uma dificuldade de fala muito grande. Inclusive, quando Deus dá essa missão a ele, ele reclama com Deus, né, que ele não teria condições de argumentar com a corte do Egito, né, com o faraó e sua corte, porque ele tinha dificuldade da fala, né? E Deus repreende ele e lembra ele que quem fez o homem, quem fez a boca, quem fez a fala, fez o olho, foi o próprio Deus, e que ele estaria com Moisés, né? Mas Moisés insiste, porque ele não tinha passado por uma reabilitação, né, naquela época. Ele insiste nisso e aí, na sequência, Deus acha uma solução, que foi colocar o irmão dele, Arão, para fazer esse papel, né? Tanto é que essa novela que passou, lembram que eram sempre dois, né? E um falava sempre por Moisés, né? Então, essa história tinha uma deficiência de fala. E aí você vai para o Egito, eu poderia contar aqui uma história do Egito bacana, que foi um legislador, né? Houve um faraó que viveu há 2000 anos antes de Cristo, chamado Amenemope, né? E esse faraó, há 2000 anos antes de Cristo, baixou uma lei, na época, dizendo o seguinte, que não se achará graça do anão, nem fará críticas ao cego, nem colocará obstáculo ao caminho do aleijado. E não haverá chacota quando um deles errar. Baixou essa lei há 2000 anos antes de Cristo, que era uma lei inclusiva, né? Ele estava aceitando essa população. Então, veja bem como, né, assim, só para citar esses 3 casos, porque se eu entrar no povo grego, aí tem histórias maravilhosas, mas a pessoa com deficiência transita pela história da humanidade. Mas nunca, deputado, se houve tanto avanço como no último século do milênio passado, o século XX, o qual todos nós aqui nascemos, né? E vem acontecendo no século XXI. E nós todos aqui fomos atores dessa história. Nunca se houve tanto avanço na inclusão da pessoa com deficiência como nesse último século. Nós saímos, assim, de exclusão total, né, durante todas essas civilizações, não obstante esses casos pontuais que eu contei aqui de inclusão, né, provocado por pessoas, né, e até por próprio Deus, que incluiu Moisés, escolheu Moisés, uma pessoa com dificuldade da fala, para lidar com o faraó da época, né? Veja que visão de inclusão, né? E o próprio faraó, lá também há 2000 anos, fazendo essa lei. Não obstante esses casos pontuais, não houve um grande avanço dentro da humanidade nesses séculos todos, né? E a gente teve um grande avanço no último milênio. Mas essa estrada que começa a ser pavimentada ainda tem um grande trecho a ser asfaltado, né? Nós ainda temos muita obra a ser feita. E aí entra esse nosso papel. Fazendo essa abertura para nos posicionar no dia de hoje, por que a gente está falando disso, né? E aí falando de legado olímpico, e corroborando aqui com as falas, né, tanto do Paulo Márcio, vou usar os 2 primeiros nomes, porque eu acho que não seria bom combinar o primeiro com o último. Mas então, usando aqui o Paulo Márcio, você falou uma coisa que eu acho que é importantíssima. É verdade. É melhor não... Gostei da dica dele. Nome. O Márcio é mais... Não é porque seja o Márcio não, mas ficou melhor. Mas então,
Eu tive o prazer de visitar as arenas, né, que está lá sob sua administração, e fiquei encantado. Eu fui recebido lá. Agora eu não vou me lembrar os nomes das pessoas, que a gente vai lidando com tanta gente, mas fui super bem recebido. Se não me engano, é Lívia, Cíntia e mais um outro rapaz. O Biratã, isso. E nós fizemos uma visita, eu fui conhecer as arenas, ver como é que estava. É um espetáculo, né, como está sendo cuidado, o cuidado milimétrico, né, com as condições das arenas, é bacana. E a gente teve a oportunidade de conversar sobre essa dificuldade, inclusive eles me pediram ajuda para levar esportes para lá. E eu fiz essa tentativa e vi o quanto é difícil, né? Então a gente vive um momento no Rio de Janeiro, e aí corroborando com o Sandro, que o Sandro falou, outro dia eu ouvi de uma empresária de São Paulo que chegou para mim e falou assim: Geraldo, eu tenho que reconhecer isso. O Rio de Janeiro é vanguarda na questão da deficiência. Tudo que foi pensado sobre deficiência, as principais ideias sobre inclusão de pessoas com deficiência nasceram no Rio, mas é São Paulo que executa. Então, assim, nós pensamos, as ideias afloram aqui. O movimento de deficiência no Rio de Janeiro sempre foi um movimento mais ativo e mais forte, foi um movimento mais de vanguarda, mas a gente não consegue executar, né? O povo fluminense não consegue executar. E aí, isso tem toda uma característica que envolve todos os setores, né? Tanto o setor governamental, né? Tanto o executivo municipal quanto estadual. E eu não estou falando dos executivos do momento, mas estou falando de histórico, né? Quer dizer, a gente vem passando por isso, e São Paulo tem essa visão mais empreendedora, né? De execução, né? Isso, só para uma prova do que eu estou falando, né? Basta a gente saber isso, né? Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram realizados aqui, no Rio de Janeiro, e São Paulo sai na frente com o Centro Paralímpico de Atenção à Pessoa com Deficiência, que dá um show, né? Em termos de condições de treinamento de atletas paralímpicos que não existe no Brasil, né? E que saem em outros países de primeiro mundo. Um dos melhores do mundo, exatamente. Os 3 melhores. Então, quer dizer, como é isso, né? Se os jogos acontecem aqui, isso deveria ter acontecido aqui, né? E não ir para São Paulo. Não criticando, como o Sandro também disse, né? E não desejando que São Paulo não tivesse, até porque são nossos irmãos aqui, somos todos brasileiros, né? E, claro, muitos atletas daqui estão treinando lá e de todo o país. Mas são perguntas que a gente tem que fazer, né? E o porquê que isso não está acontecendo. O que falta, né, para ser feito aqui no Rio de Janeiro. Conversando sobre isso, eu tive a oportunidade de conversar com o ministro, que deixou o Ministério há pouco tempo, né, o Leonardo Pisciani, e falando com ele, numa oportunidade da feira, a gente se encontrou na feira Cidade PCD, e eu propus a ele a gente reativar um time de alto nível no Rio de Janeiro, onde a prefeitura entraria com os espaços e com alguns técnicos, principalmente da área médica e da área de fisioterapia, e até professores de educação física, né? E o Comitê Paralímpico entraria com material, o Ministério entraria com as bolsas para os atletas. A gente formar um grupo de atletas de alto nível para disputar os próximos Jogos Paralímpicos, né? E usar as vilas olímpicas e o Parque Olímpico também como área de treinamento de alto nível, né, de atleta de alto nível. Eu pensei da gente, inclusive, resgatar esses atletas ou encontrar esses atletas, não só na federação, abrir vagas para as federações indicar garotos e garotas, né, com potencial para várias modalidades, mas também buscar promover nas escolas municipais e estaduais uma espécie de Jogos Paralímpicos, né? E resgatar os melhores, os que se destacarem. E também buscar usuários das Vilas Olímpicas para integrar esse grupo de altos atletas. O Comitê Paralímpico já topou essa parceria, eu estou em conversa, houve essa mudança no Ministério, então eu retomei a conversa do zero, mas a gente está avançando e eu estou com esperança que a gente consiga, ainda nesse primeiro semestre, fechar isso, para a gente ocupar algumas partes das arenas com esse trabalho, né, que vai oportunizar muitos atletas. Mas ainda seria um trabalho pequeno, acho que a gente tem que redimensionar isso e estar preocupado em ocupar esses espaços que nós temos, que são fantásticos, estão super bem cuidados. Se a gente não fizer isso,
eu acho que a gente vai se perder o Rio de Janeiro, né? E é o que o Sandro falou, a gente vai começar a ter atletas com destaques somente da área mais de São Paulo por conta disso, por conta... E os que surgirem no Rio vão para São Paulo. Os que surgirem vão virar atletas de São Paulo, exatamente. É o que o Sandro está dizendo, né? Que tem experiência nisso. Então, é uma preocupação, né? No caso da prefeitura, a Patrícia Morim, né? Ela não pôde vir. Na verdade, ela disse que estava com um outro compromisso, e ela me mandou aqui, ainda agora, ela me mandou aqui, eu vou permitir aqui ler para vocês. Ela disse que, né, apenas a Arena 3 do Parque Olímpico pertence à prefeitura, que o Paulo já tinha dito isso, né? A subsecretaria do Legado Olímpico, foi criada a subsecretaria do Legado Olímpico pelo prefeito do Rio, e a subsecretaria fez parceria com 7 federações: handebol, futsal, ginástica, boxe, tênis de mesa, judô, que realizaram todos os seus campeonatos estaduais lá nessa arena. Foi assinado também um protocolo de intenções com o SESC, que vai oferecer 9.000 atendimentos em projetos esportivos, educacionais, culturais e serviços gratuitos para a população, tanto na Arena 3 como no Parque Radical de Deodoro. O Parque Radical é a prefeitura ou é o... A prefeitura se divide em 2 situações. Uma que é o BMX. Paulo, perdão, eu pedi que você falasse no microfone por causa da gravação. Sim. Uma é a pista de BMX, lá no Parque Radical, que está com a prefeitura, e a canoagem slalom, que também é da prefeitura. Essas duas estão sob custódia Ela deles. coloca aqui que foi reaberto em setembro do ano passado, e recebe o Parque Radical, lá, né, em Deodoro, e recebe atletas do time de Brasil de canoagem, de segunda a sábado. E aos domingos o parque abre para a população, né, usar lá a piscina. Enfim, ela coloca também que foram realizados no ano passado o Campeonato Brasileiro de Libertadores de Power Soccer, que é um esporte praticado por pessoas com deficiência física mais severas, né? E novamente está agendado para esse ano o Campeonato Brasileiro, lá na Arena 3. Então, ela falou que todos os espaços são acessíveis para pessoas com deficiência, e que o objetivo da prefeitura em criar a secretaria foi exatamente para cuidar das questões do legado. Então, são essas informações aqui que a Patrícia Morim, que é a subsecretária do Legado Olímpico, me passou aqui e pediu que eu transmitisse. Leonardo, eu queria saber, então, a questão você pode me dar informação de como estão hoje os projetos das vilas olímpicas? Se o prefeito retomou a questão da atuação das famílias com pessoas com deficiência nas vilas olímpicas, como é que está isso? Na verdade, tem uma subsecretaria também de esporte e lazer, né? A minha subsecretaria da pessoa com deficiência, quer dizer, eu não tenho todas as informações de todas as outras secretarias, assim, com precisão, para dar dados mais minuciosos, mas o que eu posso dizer é o seguinte: na verdade, também a prefeitura, como o Estado e como o Brasil como um todo, atravessa uma grande dificuldade, que é um momento de crise, né, no Brasil. Então, é um momento de criatividade. As vilas olímpicas, que na gestão passada terminaram os contratos, teve uma dificuldade de retomar esses contratos. O fato é que eu falei recentemente com o subsecretário de Esporte e Lazer, o Gustavo, e ele me disse que as vilas que não estavam com atividade estavam sendo retomadas. Ele estava refazendo todos os contratos. E parece que estão todas voltando à atividade, as que não estavam já estão voltando à atividade. É propósito da prefeitura voltarem com potencial total de capacidade das vilas, né, funcionamento ainda esse ano, que todas estejam funcionando. E parece que isso já está em andamento. O Gustavo falou comigo que estava já fazendo as licitações, quer dizer, a maioria já está funcionando, mas as que não estavam já estavam em processo de funcionamento. Essa é a informação que eu tenho. Mas assim, a gente não tem precisamente se o quantitativo das vilas que já retomaram, ainda não. A prefeitura, o esporte não deu essa informação. Pois é, isso eu não posso, eu não tenho essa informação com detalhe para passar, né? Mas o que eu sei é que as vilas que estão funcionando já
estão abertas normalmente para atender as escolas, a população local. Isso já está funcionando em potencial total, né? Eu, inclusive, visitei a Vila Olímpica ali de Mato Alto, e fiquei também bastante impressionado. Aliás, assim, os equipamentos são muito bons, né, no Rio de Janeiro. Por exemplo, essa Vila Olímpica lá, ela tem piscinas, tem um conjunto de piscinas adaptadas, piscinas acessíveis para a pessoa com deficiência, piscinas muito boas, inclusive uma piscina olímpica. Tem uma pista de corrida que foi feita pela Nike, né, com patrocínio da Nike, com um piso especial, antiderrapante, que só de ver dá vontade de correr, sabe? É um negócio impressionante, a beleza e a qualidade dos equipamentos, né? Então, o que está faltando realmente são esses contratos, né, de terceirização para ter os técnicos e voltar a funcionar a todo vapor. Mas a maioria já está a todo vapor. Estão faltando pouco. Tanto é que a gente percebe, eu mesmo na secretaria, que recebia no início muitas reclamações, sensivelmente percebi essa diminuição de reclamações. Praticamente já não chegam mais a mim as reclamações de falta de atendimento nas vilas olímpicas. Ok. A Secretaria Municipal de Saúde quer dar uma palavra sobre o assunto? Por favor. Juliana Belo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, na verdade, de início, eu gostaria de fazer uma correção a um equívoco. Eu não vim representando a secretaria institucionalmente. Eu vim representando a doutora Cida Vidon e a doutora Lilian Canedo, que tem assento no CONDEF. E, para que não perdesse a oportunidade de estar na audiência, ela pediu que eu viesse. Eu sou da equipe dela na coordenação de reabilitação. Perfeito. Então, provavelmente, respostas referentes à secretaria, dados, eu talvez não esteja apropriada para responder. Ok. Tem mais algum? Você quer fazer algum apontamento sobre... Então, no momento, a coordenação de reabilitação procura fazer integração com outras secretarias e com outras subsecretarias, os setores e gerências de escola, o PSE, outras questões, para poder fazer essa integração para que possa responder às questões da pessoa com deficiência em relação à secretaria como um todo, à saúde como um todo, não especificamente do legado nesse momento. Mas eu estou à disposição para levar as dúvidas para a secretaria e poder retornar com essas respostas. Muito obrigado. Lúcia Zaqueu, conselheiro do CEP, para dar uma palavra. Bom dia a todos. Realmente é muito interessante a gente estar ouvindo, né, o que tem de legado para o esporte, porque durante o ano de 2017 a gente até pensou que não existia mais nada, né, porque não chegava até a gente o que teria, né, para podermos avançar. Mas estou gostando do que eu estou ouvindo, né, tanto do município quanto o que o Geraldo falou, do Dr. Paulo também. E acho que é até interessante levar esse assunto para o Conselho, porque nós temos lá muitos representantes de instituições, né, que são todas de pessoas com deficiência e que seria importante. Muitas funcionam no estado todo, né, como as APAES, tem a Federação das APAES, tem a APABB, tem as Pestalozes, e é interessante saber o que já está funcionando até para que os usuários possam fazer uso, né, desse legado. E, então, fico aqui muito agradecida pelo convite, vou levar o assunto para o Conselho, né, e, de repente, a gente fazer também lá um encontro de todos vocês para poder falar um pouco sobre esse trabalho. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado. Tânia Loela quer dar uma palavra? Subsecretária. Depois eu vou lhe chamar, João, está aqui inscrito, pode ficar tranquilo. Bom dia a todos e todas. Né? Em São Gonçalo, nós temos assim, muitas dificuldades, né? Porque temos as pessoas com deficiência, mas temos também grandes potenciais. Mas, infelizmente, a falta de recursos, às vezes, nos paralisa. Nós tivemos a nossa primeira caminhada do autismo, que foi o dia 7, e que, graças a Deus, foi um sucesso. A primeira,
né, e cuja a gente está sempre lá dando estímulo a todas as pessoas com deficiência. E temos pessoas que são boas no atletismo e tudo, mas o que eles precisam, muitas das vezes, é uma bolsa, porque eles precisam de se dedicar, né? Nós sabemos que ter aqui no Rio, se a gente tivesse uma condição para poder eles virem, poder treinar, né? Porque tem grandes potenciais, né? Graças a Deus, o nosso prefeito, o doutor José Luiz Nance, está sempre dando estímulo, estamos sempre lutando, né? Lutando para poder estimulá-los no esporte, mas temos também a falta de recurso, né? O ano passado teve um evento, até foi com a Subsecretaria de Esporte e Lazer, e foi um sucesso, graças a Deus, mas nós ainda temos muito ainda para poder conquistar em São Gonçalo, para poder termos atletas assim bons, para poder nós mandarmos também, para poder treinar. Porque se eles tiverem recursos, se eles tiverem como se manter, eles vão poder se dedicar, né? Nós sabemos que a discriminação ainda existe, a dificuldade existe. Então, aos poucos, nós estamos tentando, né? Mas por sermos um município assim com essa carência, dependemos também, se tivesse um recurso federal ou estadual para nos dar um apoio, uma força, acho que a gente conseguiria muito, fazer muito melhor com essas pessoas, né? Que muitas das vezes eles aparecem na nossa secretaria precisando, para podermos encaminhá-los. Agora, natação a gente até consegue encaminhar algumas pessoas, mas existem outros esportes que a gente tem essa necessidade e não estamos tendo no momento condição. Se pudermos depois, mais à frente, alguma parceria com o nosso município, vai ser muito bom. Porque temos pessoas lá com potencial. Ok. Eu vou passar a palavra aqui, me pediu uma inscrição de fala, João Paulo Quirino. Senhores e senhoras, bom dia. Bom dia. Eu não estou aqui por qualquer mérito, qualquer situação. Eu não estou aqui por qualquer negócio. Estou aqui como cidadão. Até porque esse ano tem eleição para presidente, para governador, que não calem as vozes dele, lindo Nusman. Eu, em 2014, eu batalhei muito para trabalhar no comitê, em 2016, não conseguia, infelizmente não consegui, batalhei muito, o projeto chamado o Incluir, que eu batalhei, não consegui, tem mais, fui trabalhar como simples promotor de eventos. Fiz várias entrevistas, conheci várias pessoas, deixaram para trás, me excluíram de um projeto internacional, incluir as Olimpíadas, projeto que, pela corrupção, é o único que foi excluído, assim como também as cerimônias de abertura e encerramento. Além disso, as cerimônias, suporte de elenco, me excluíram do caso, não deu certo, o projeto aconteceu, foi um fenômeno, foi um sucesso. Enfim, queremos legado, buscamos legado. Eu tenho muita dificuldade de encontrar trabalho como promotor, produtor de eventos, cultural, conhecido muito no Rio de Janeiro, na cidade. Estamos na luta, mas infelizmente trabalho nós não temos. A corrupção, a mídia, a Rede Globo, nos enche de tanto desemprego. Cadê o legado, gente? Cadê o dinheiro que estava ali? Eu estou aqui como qualquer um, estou aqui como cidadão. Mas a Rede Globo fala que temos 3 milhões de desempregados. Isso é certo? A Rede Globo fala que nós não temos legado. Ninguém fala, mas nós temos. Tanto na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, como eu, assim, na produção de Olimpíadas, de cerimônias mega, até no voluntariado, começando a partir de você. Voluntariado é hoje aqui, nós estamos. Muito obrigado. Obrigado, João. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então eu vou... Paulo, mas... Sim. Na verdade, João, esse é um debate sobre empregabilidade
a não ser que o Paulo possa falar sobre essa questão do projeto Incluir, ou alguém possa falar sobre essa questão. Alguém pode informar? Eu não tenho informações sobre o projeto Incluir, não sei se... eu não tenho informações sobre esse projeto específico do projeto Incluir. Acontecendo nas Olimpíadas, determinados políticos viram a delegada do deputado, a delegada do senhor presidente, a delegada do senhor geral. Cadê o delegado da Rede Globo? Isso é uma outra questão, João. A Rede Globo não está em pauta aqui. Nós estamos tratando do legado paralímpico apresentado pelos equipamentos. Sim. A outra questão sobre empregabilidade, temos aqui duas esferas que podem, inclusive, fazer um debate, que é um encaminhamento pessoal seu para as redes de atendimento na área de cotas, que a gente trabalha e pode fazer um encaminhamento. Aqui não é, apesar de não ser aqui a melhor esfera para fazer isso. O nosso trabalho aqui não é discutir política pública, mas teremos um prazer de lhe encaminhar para os canais específicos. Tem aqui o Geraldo, que pode lhe ouvir depois, a própria comissão da pessoa com deficiência, que você tem perfil e atenderá os requisitos. Agora, sobre a questão do projeto Incluir, eu não tenho essas informações, o doutor Paulo também não tem, nós não teríamos como lhe responder esse legado. Só para dizer que a pauta não era, a gente precisava entender o uso das arenas, mas numa outra ocasião você vai ser convidado. Não é isso que a gente tem aqui, João. Não foram essas as informações que a gente tem, e o próprio testemunho do subsecretário aqui, do Sandro. O fato é o seguinte: nós não temos no Rio de Janeiro o que deveríamos ou poderíamos ter, como, por exemplo, nós citamos aqui o exemplo de São Paulo. Agora, que de fato nós avançamos muito no legado olímpico e paralímpico, não tenho dúvida nenhuma. E eu posso dizer isso, João, com muita tranquilidade, com o testemunho que tenho quando eu atuei largamente na questão do Pan-Americano, e de que como hoje foi. Eu estava, inclusive, Sandro, eu estava em todas as atuações da equipe do goalball brasileiro, por exemplo. Encontrei com o Sandro lá, eu atuei longamente em todas as grandes áreas de Paralimpíada dos atletas cegos, judô, eu assisti. Não, sim, eu quero dizer o seguinte, e vi a competência não só do Brasil, mas do grande evento que o Brasil realizou. Não sei, posso dizer, o Sandro acabou de dar o testemunho, o Brasil não perdeu para nenhum evento internacional. Eu sei, mas esse é um... Eu sei, João, você tem toda a razão. Mas o tema é para a gente não fugir do foco do nosso debate. Eu vou pedir aqui a sua atenção agora, antes de passar a palavra para a gente terminar a nossa audiência, vou pedir a palavra ao Flávio Rossini, que é de Mesquita, subsecretário de Direitos Humanos da cidade de Mesquita, para uma intervenção. Por favor. Obrigado. Muito bom dia ainda, né? Muito bom dia a todos e a todas, em especial aqui o deputado Márcio Pacheco, que eu conheço bem, parceiro de luta do movimento das pessoas com deficiência, e também cumprimentar aqui meu grande amigo Geraldo Nogueira, secretário da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Rio, que eu admiro, e dizer que estou aqui presente na condição de subsecretário de Direitos Humanos, né, militante há muitos anos do movimento das pessoas com deficiência. Estou aqui com o Rodinelli, que é o responsável pela política da pessoa com deficiência da Prefeitura de Mesquita também. Fizemos questão de estar presente. Apesar de Mesquita ser uma cidade da Baixada Fluminense, é uma cidade que há pouco tempo atrás tinha um vereador muito presente, que era o vereador Nacan, é um paraplégico, é um artista plástico, teve 5 mandatos de vereador e pleiteou até estar aqui nessa casa, por pouco não esteve, mas também Márcio Pacheco, Geraldo foram muitos amigos dele, então sabe da importância dele como legislador. E a gente criou bastante políticas ao longo desse período na cidade de Mesquita, que se perdeu um pouco, mas é uma característica até, Geraldo sabe, a nível estadual e nacional, né? As políticas públicas dos segmentos de direitos humanos têm se perdido durante alguns anos, e acho que é pertinente esse debate em relação ao legado paralímpico, e aí vinha essa discussão aqui na LERJ, é importante, e dizer que, assim, falando de Mesquita enquanto Baixada Fluminense, né,
levar essa discussão lá para as pessoas com deficiência da Baixada Fluminense, que é importantíssimo, não ficar só aqui restrito à capital, ao Rio de Janeiro. E a gente quer se colocar à disposição, Márcio, tá? Para estar ajudando. Eu me lembro que eu vi em algum lugar sobre a questão do comitê aquático em relação ao Júlio Delamare. Parece que tinha algum programa, eu não sei, eu tentei buscar isso. Nós temos um ônibus adaptado em Mesquita, que eu estava pensando em levar alguns atletas de Mesquita ou da Baixada Fluminense para o Júlio Delamare, no Maracanã. E eu acho que tem que ter essa conexão entre o Rio e a Baixada Fluminense. Mais uma vez, parabenizar essa importância do debate aqui e dizer que acho que é pertinente isso e a gente não pode se perder, nós que somos militantes desse movimento, dessa luta e responsáveis pelas políticas públicas, né? Nós estamos e a gente não pode deixar isso se perder, como muitas coisas se perdem. Eu acho que tem que realmente deixar o legado, tem que ficar assim o legado. E acho que é para isso que está tendo esse debate aqui. Muito obrigado a todos. Flávio, você acabou me dando uma ideia, aliás, o nossa assessoria, eu queria propor aqui, Paulo, se não for, podemos pensar da seguinte maneira, apesar, eu acho que o legado olímpico ser da cidade, Deodoro está num local muito importante para poder atender, por exemplo, os possíveis municípios da Baixada, com parcerias com os prefeitos da Baixada. Queria sugerir, Flávio, que a gente pudesse, em brevíssimo tempo, mandar um ofício aos prefeitos propondo tentar estabelecer uma parceria, aí não é montaria, não é parceria mesmo, se interessa para os municípios estabelecer, Geraldo, uma união, porque nós temos atletas na Baixada, temos aí política pública na Baixada, e aí a gente pode tentar usar o equipamento de Deodoro, obviamente, com contrapartidas bem estabelecidas, de que maneira os prefeitos da Baixada podem atuar. E eu acho que você pode nos ajudar justamente nessa interação. Mesquita, temos ali um equipamento que está atendendo a cidade, mas que com devido contrapartida pode, não sei, Paulo, da possibilidade, se contratualmente não vejo problema. Se tiver contrapartida, os municípios podem participar ou não? Sim, presidente, todas as instalações, inclusive Deodoro, está aberto a isso, basta o prefeito. E não só a nível de campeonato, a nível de visitação. Eu queria até falar aqui para o João, que ele não conhece, se ele quiser ir lá no Parque Olímpico, conhecer o Parque Olímpico, eu tenho uma visitação guiada que hoje é feita, que a população pode fazer para conhecer todas as instalações, os projetos que a gente tem. Inclusive, passo para vocês aqui o site, né, presidente? Okay. Se o senhor me permite passar o site da GLO, que está em construção, que é www.aglo.gov.br. Ali vocês vão confirmar o que eu disse aqui, né, das nossas agendas anteriores, das nossas agendas que estão por vir, dos projetos, da transparência de recursos que também são aplicados pela GLO nas áreas. Então, assim, o presidente, a Deodoro está à disposição para o prefeito que quiser procurar e fazer eventos lá em Deodoro, no Parque Olímpico. Eu acho que o objetivo é esse, é a gente tornar cada vez mais as nossas instalações olímpicas e paralímpicas ocupadas, né? E eu estou à disposição para isso, a minha função é essa. Ok. Eu vou providenciar, então, com a assessoria, vamos fazer um ofício para que os prefeitos sejam os subsecretários, os secretários da área da pessoa com deficiência, tentar fazer uma reunião, vamos lá tentar estabelecer uma parceria não só de visitação, mas de potencializar os atletas paralímpicos da Baixada e das outras localidades para poder participar desse legado. Acho importante a gente desenvolver isso. Ok? Se me permite só mais um parênteses que eu estava pensando aqui. Eu estou construindo um centro olímpico de treinamento na minha Arena 2, né? Ela em breve vai ficar completamente entregue. Tanto é que o SESC começa a treinar, fazer o treinamento, o SESC Rio de Vôlei começa a treinar independente do judô, do Flávio Canto, da nossa Rafaela já está treinando e outras pessoas. Eu sugiro também, se o senhor me permitir, assim, se as prefeituras, né, se a gente conseguir com as entidades de esportes, com a prefeitura, não só do Rio, mas me refiro também do interior, com as entidades, federações, confederações, de repente o Misael, nosso querido Misael, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, conseguir equipamentos que queiram colocar lá dentro do Parque Olímpico, lá dentro do meu centro de treinamento da Arena 2, presidente,
eu tenho espaço para a gente dedicar exclusivamente à atividade paralímpica, e para mim vai ser o maior prazer que isso aconteça. A gente só tem que buscar mecanismos de saber como isso pode acontecer, porque o centro de treinamento, obviamente, que ele não está lá à disposição apenas da atividade olímpica, paralímpica também, mas como eu sei que é necessário alguns equipamentos especiais, eu não os tenho, se conseguirmos isso, eu destino um espaço, salas, para a gente implantar isso lá dentro do nosso Centro Olímpico de Treinamento. Geraldo. Eu estou achando fantástica a ideia. Eu acho que, assim, representando a Prefeitura do Rio nessa questão da pessoa com deficiência, eu posso já afirmar o nosso interesse em participar dessa reunião, né? Eu acho que com as outras prefeituras, né? Não só da Baixada, mas do Estado que se interessar, e a gente pensar de uma forma, porque o grande problema que a gente falou aqui no início era exatamente ter o público, né? O local está lá, o espaço existe, o espaço é de excelente qualidade. O velódromo, por exemplo, é uma obra de arte, não é só um espaço de treinamento, aquilo é uma obra de arte, é lindo de se ver, é bacana, a gente tem que aproveitar isso bem. Eu acho que está faltando exatamente, talvez, essa articulação, porque quando você une forças, né, se a gente está num momento difícil, então a união pode possibilitar isso, né? O Flávio mesmo estava dizendo que tem um ônibus adaptado lá, de repente, esse transporte, essa parceria já é uma forma de facilitar alguns grupos se movimentarem para ir. Então, eu acho que se a gente sentar para conversar e conseguir ir reunir, através da intervenção do deputado, né, várias prefeituras, pode surgir uma boa ideia e surgir, talvez, a gente criar esse centro de treinamento paralímpico, pensando nas próximas Olimpíadas, né, com parceria com várias prefeituras. Cada um entrando com um pouquinho, de repente, a gente consegue fazer uma coisa boa e dar esse destaque, né? Quem sabe a arrancada vai sair dessa ideia, né? Maravilha. Podemos fazer uma próxima reunião, Márcio? Claro, por favor. Com os secretários, subsecretários, coordenadores, superintendentes da política da pessoa com deficiência de todo o Estado do Rio de Janeiro, para a gente debater e discutir. Flávio, você me deu uma ideia, quer dizer, é claro que é uma pena, porque nós começamos aqui uma convocação e não houve comparecimento. É uma pena, porque você vê que a gente acaba desembocando uma política pública que pode avançar muito mais, inclusive por essa abertura que o Paulo trouxe aqui para nós. Mas eu vou propor uma nova audiência pública, aí exclusivamente nominando os subsecretários, os secretários de todas as pastas, as federações, as confederações. E aí eu vou pedir a gentileza do Paulo, mais uma vez, fazer presente, para a gente apontar especificamente essa parceria, Geraldo. Entende? Aí a gente organiza uma reunião, viu, Carlinhos? Organiza uma reunião, uma nova audiência pública, onde nós vamos focar especificamente nos secretários, subsecretários de esporte, na área, vamos chamar de novo as federações, as confederações, para fazer um debate de como estabelecer parceria para o uso desses equipamentos, além do município do Rio, de como firmar essas parcerias. O Paulo volta e a gente retoma esse debate, porque tem três subsecretarias aqui no estado de 92 municípios. É claro, nem todas têm especificamente. Vamos chamar o secretário de esporte, vamos chamar quem tem intenção, visto que teve uma abertura aqui importante. Então, nada mais havendo a tratar, quero agradecer ao Paulo, muito obrigado pela brilhante apresentação, Sandro, da Federação Esportista para Cegos, meu querido amigo Geraldo Nogueira, subsecretaria da Pessoa com Deficiência do município, Juliana, representando aqui a doutora Cida Vidon, a Tânia, subsecretária de São Gonçalo, Flávio Rossini, subsecretário de Mesquita, Rodrigo, quer dar uma palavrinha, Rodinelli? Não? Ao nosso querido João, obrigado pela sua palavra, e Lúcia Zaqueu. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado nossa audiência pública. Obrigado a todos.